ontem do memorando sobre o desarmamento, a desmilitarização e a reintegração dos homens armados da Renamo. Este foi o anúncio feito ontem pelo Presidente da República, no fim do dia, anunciar que tinha chegado ao entendimento sobre o roteiro que deverá ser seguido para, portanto, proceder-se à desmilitarização da Renamo. E, portanto, para analisarmos este tema, hoje tenho 4 convidados. Tenho o Sr. Adelino Buque, o Sr. Hermenegildo Mulhovo e também o Sr. Simão Nhambi. Conto também, dentro de instante, com o Sr. Albino Forquilha, que também vai se juntar a este painel para analisarmos este tema que trazemos hoje a debate aqui no programa Linha Aberta. E vou mesmo começar, mas à minha direita, com o Sr. Simão Nhambi. Apesar de ainda não dispormos do conteúdo deste memorando, podemos afirmar que estamos a um passo para a tão almejada desmilitarização da Renamo. Boa noite, telespectadores, e boa noite, obrigado pelo convite que nos endereçar. De facto, o memorando assinado ontem pelo Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo, o Sr. Yusuf, é mais um marco importante naquilo que já se esperava desde que o Presidente da República iniciou as conversações com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Contudo, aqui nos coloca um desafio muito importante, porque nós, como sabemos, quando estamos a falar da questão de paz, não apenas devemos estar aqui a discutir se a Renamo está desmilitarizada ou não. Temos que também ver as causas reais desse conflito que fez com que até agora, desde os acordos gerais de paz, a Renamo tinha tanto desejo de manter consigo homens armados e questionarmos até que ponto tudo quanto fazia com que a Renamo quisesse manter os seus homens armados consigo está nesse memorando discutido e enquadrado, para que, de facto, não voltemos a ouvir um dia que existe algum grupo, quer seja esse grupo da Renamo ou de umas outras origens, a tentar se reagrupar, de modo que se afirme com arma mais ou menos, mais uma vez, para resolver certos conflitos na base à força, na base à arma. É por isso que esta manhã, ontem, o reverendo Jamis Taimo dizia que o mais importante, mais do que desarmar a Renamo, é desarmar as mentes, não só dos membros da Renamo, mas também de todo o moçambicano que tem a cultura de paz e crescendo como país e sabendo que, olha, todo conflito é possível que seja resolvido, não necessariamente por via força, por via violência, porque violência não resolve. Então, nós gostaríamos, de facto, de perceber o que está lá discutido, plasmado dentro do memorando, o que está sendo acordado e para depois dizer, assim, senhor, valeu a pena esse passo. Embora seja um gesto muito importante que nos encoraja bastante neste momento, carecemos ainda de informação através da qual nós podemos, de facto, discutir e aprofundar, porque a tal desmilitarização da Renamo não pode vir a Moçambique a todo custo. Tem que ser, de facto, uma coisa sustentável e que não é tão arriscado. E nós queremos saber o que a Renamo recebe em contrapartida dentro desse processo todo. É só desintegrar ou talvez mexe com algumas culturas das nossas instituições? Até que ponto é sustentável o desarmamento da Renamo? Até que ponto é sustentável a reintegração social dos homens armados da Renamo dentro da nossa comunidade? Até que ponto é sustentável ter esses homens armados enquadrados em todas as esferas possíveis discutidas pelo Presidente da Renamo e o coordenador? Então, o conteúdo é muito importante para, de facto, nós podermos definir se o memorando vale a pena ou não. Hermenegildo Mulhovo, os aspectos críticos para que, de fato, apesar de não termos ainda o documento para olhar quais são os elementos, mas quais são os aspectos críticos que se devem ter em conta no processo de implementação deste memorando e que no processo, de modo a levarmos a que este processo, portanto, da desmilitarização seja um sucesso. Bom, muito boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, em nome do IMD, quero agradecer pelo convite que nos foi formulado para esta reflexão
em torno do memorando de entendimento que foi assinado pelo governo e pela Renamo. Quero também aproveitar com a devida justiça reconhecer o empenho, tanto a nível, como chefe de Estado, como também a nível individual, do Presidente da República, que soube conduzir da melhor forma este processo, de tal sorte que temos esse produto. Quero também recordar o esforço do Presidente da Renamo, que já não está conosco, mas que deu os primeiros passos para que tivéssemos esse acordo e, em paralelo também, felicitar o atual coordenador da Renamo e, de forma colegial, a liderança da Renamo, que tem sempre sabido manter o espírito iniciado pelo Presidente da Câmara e também ter nos conduzido para este acordo que já era muito esperado. Muito esperado porque, contrariamente ao que aconteceu, acho que em 92, em que pensávamos que fossem processos muito separados, agora já conseguimos perceber a interligação que existe entre o processo de desmilitarização e também a construção da democracia aqui no país. A título de exemplo, só o fato de, no mês de julho, nós termos tido como pré-condição para avanço ou para aprovação da lei eleitoral, avanços no pacote de DDR, já demonstra tudo isto. Agora, para a assinatura do memorando, que foi anunciado ontem, eu penso que aqui temos vários desafios. Desafios o que vou colocar em duas dimensões. A primeira dimensão é basicamente a dimensão de enquadramento dos guerrilheiros da Renamo, portanto, nas instituições. É necessário perceber que o enquadramento já traz de per si uma pressão. É um novo elemento, são novas pessoas, é um novo grupo que deve ser integrado nas instituições de defesa e segurança, e isto já traz uma dinâmica de mudança a nível interno. E aqui podemos fazer menção, por exemplo, para o fato de temos a coabitação de elementos políticos e, por outro lado, elementos técnico-meritocráticos. Quando falo elementos políticos, são elementos que garantem que esse grupo de indivíduos esteja integrado nas instituições. Mas elemento técnico-meritocrático são os elementos que garantem que, uma vez lá, como é que será a vida, como é que será a progressão desse grupo novo que lá estará. Eu penso que este foi o elemento crítico que nós sempre tivemos desavenças ao longo de todo esse processo, nos 26 anos de paz que nós tivemos aqui em Moçambique. E outra dimensão é a dimensão da comunidade. Como é que nós, como comunidade, podemos nos estruturar e, de forma substantiva, trazermos garantias que o grupo que não vai ser integrado, portanto, no nível das instituições de defesa e segurança, estes que vão para a comunidade, como é que nós vamos garantir que eles serão integrados? Porque um dos grandes desafios é transcendermos a dimensão de reinserção, irmos para a integração propriamente dita. Esta leva seu tempo. E eu penso que é basicamente isto. E outro desafio é basicamente na questão já do próprio desarmamento. Porque, para mim, o desarmamento não só diz respeito, quer dizer, como um processo de controle das armas em circulação, não só diz respeito à retirada das armas às forças de Renamo, como também como sociedade. Temos que garantir que existem armas também dispersas que, ao longo desse processo de DDR que nós vamos ter até lá, temos que garantir que essas armas são controladas. E, por outro lado, a questão de desarmamento das mentes. Falou muito bem. O painelista que me antecedeu, é necessário termos pacotes que garantam que, de facto, temos o desarmamento das mentes. Porque não basta só retirar as armas. É necessário perceber a dimensão psicológica também dos ex-combatentes, ex-guerrilheiros da Renamo, que serão integrados na sociedade. Como é que a sociedade vai tratá-los? Que garantias nós temos que, uma vez verificado o conflito na dimensão política, porque são sempre os políticos que iniciam isto, não vão ser novamente mobilizados para uma nova situação de conflito. Portanto, eu penso que
Esses acordos, de facto, trazem-nos grandes desafios. É por essa razão que os pacotes de programas de DDR que foram criados e que nesse exato momento vai ser introduzidos, teremos espaços que serão futuramente anunciados. É necessário que tenham a consistência e a coerência suficiente para poder acautelar todas as nuances e sensibilidades que acompanham os processos de desmilitarização. Coloco mesmo a questão ao Sr. Adelino Buque, os aspectos críticos para que este acordo não seja, não reproduza a mesma situação que tivemos com o desarmamento de 92, a tentativa de desarmamento em 2014. Sim. E o que é que tem que acontecer agora para nos garantir que daqui para frente ninguém volte a pensar em buscar na arma para resolver qualquer que seja o problema? Bom, muito obrigado. Boa noite, Sr. Telespectador. Boa noite, colegas de painel. Eu penso que o grande desafio que temos como país é termos um desenho de reintegração, reinserção devidamente sustentável, porque muitas vezes o que tem acontecido é termos esta vontade de desarmar e termos um pacote de uma enxada, uma katana, um quilo de milho, etc., e dizer que as pessoas vão ter que se inserir no meio da sociedade. Eu penso que, se calhar, é preciso olhar muito para além deste tipo de inserção, olhar para os aspectos de médio e longo prazo, o que é que significará a vida para essas pessoas. É verdade que, como sociedade, nós todos estamos com muitos problemas, não é só os guerrilheiros da Renamo a serem reintegrados que têm problemas, a sociedade também tem muitos problemas, mas neste caso específico olhamos para esta questão da Renamo como o que é que vai ser de facto esta reintegração dos homens da Renamo. Vamos retornar àquele procedimento de uma enxada, uma katana, um saco de farinha, etc. Vamos ter, à partida, algum valor e inserção como combatentes que, à partida, não precisarão de serem inscritos para poderem ter valores, etc., na sua vida do dia a dia. Isto constitui um grande desafio, mas este é um desafio institucional. Aliás, o próprio coordenador da Renamo já veio a dizer que desta vez não tem que ser como em 2092, que era uma reintegração mais digna, alguma dignidade. Quer dizer, o problema não, é que tem que haver algo que desincentive a partida a possibilidade de retorno para estas situações. Mas também tem outra dimensão, que é a dimensão social. Efetivamente é preciso. Neste momento, depois dos acordos de paz de Roma, o país mobilizou-se para a recepção dos guerrilheiros da Renamo, para que não houvesse nenhum conflito. Hoje, não existe uma mobilização pública do ponto de vista daquilo que poderá eventualmente acontecer. Os guerrilheiros da Renamo vão se inserir na sociedade como aqueles que são vencedores, porque este conflito também poderá existir. Quer dizer, eu volto, tu tens que me dar o meu espaço porque eu venho de onde venho. Quer dizer, é preciso construirmos uma abordagem que não leve a que a sociedade entre em convulsões por causa da má interpretação deste processo de integração dos homens da Renamo. Agora, o outro aspecto também muito importante, na minha opinião, é que eu estava aqui a ver um livro que foi escrito por Emílio Fernando e publicado pela Dom Quixote, cujo título é Jonas Savimbi,
no lado errado da história. Este livro retrata a forma como foi feita a desmilitarização em Angola e dá-nos algumas dimensões que vale a pena ler para aqueles que estarão mais ou menos ligados a este processo, compreender, porque muitas vezes as desmilitarizações têm um pouco de reticências em relação ao grupo que é desmobilizado. As suas lideranças sempre têm a tendência de fazer uma reserva de forças, não é? Uma reserva de materiais, uma reserva de meios que lhes possa permitir, no caso de necessidade, ainda que não venha a acontecer essa necessidade. Então, esta questão nossa, pela forma como ela se arrasta durante muito tempo, eu penso que se calhar as pessoas que estão ligadas a este processo, eu recomendaria já ver este livro do Emílio Fernando sobre o lado Jonas Savimbi, no lado errado da história, porque efetivamente é uma grande lição para efeitos de desmobilização, aliás, do ponto de vista de enquadramento das pessoas que vêm da guerrilha, não é? E convidar agora o Sr. Albino Forquilha, que já está aqui conosco, também conhecedor dessas matérias de desmilitarização, tem alguma especialista nesta questão. Eu gostava de saber de si, mais uma vez, não temos o conteúdo, mas daquilo como conhecemos as histórias deste processo. Temos o processo de 92, temos o processo de 2014. Como é que podemos tratar este processo de modo a evitar os erros do passado, mas também a permitir que possamos ter uma paz perene? Boa noite, painel, boa noite, telespectadores da STV. Bom, como mesmo diz, nós temos a sorte de ter tido um acordo que tinha em vista o desarmamento, a desmobilização e reintegração de forças em 92. E da implementação daquele acordo, nós tivemos algumas lições que penso vale a pena reter, mas o grande mérito que se espera é que o acordo venha criar condições estáveis para a paz. E sempre que estivermos a discutir todo um conjunto de mecanismos que um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração possa ter, temos que ter em conta se todo este procedimento vem garantir efetivamente a paz que almejamos. E quanto a isso, eu teria se calhar alguns considerandos aqui que acho que é importante termos em conta. O primeiro aspecto, ligado mesmo a esse desarmamento, é que nesta fase, eu penso que os que estão a tratar as matérias estão a ter em conta isso, que este seja um desarmamento que diria conclusivo. Conclusivo porque vem praticamente do outro desarmamento. Estamos a falar de homens residuais da RENAM. Mas isso teria outro sentido. Se consideramos que de facto é um desarmamento conclusivo, estamos a dizer que vamos desarmar, vamos desmobilizar aquele número que nós conhecemos que restou por fazer no passado. Por quê? Porque se não consideramos isso, isso pode abrir outros precedentes, não é? De outros militares que se julgam que a sua integração não foi adequada, comparando com o que pode acontecer hoje. Portanto, nós temos mais de 100 mil homens, desmobilizados, que de alguma forma, e pela história dos últimos 24 anos, vimos algumas reclamações com relação à maneira como foram. Portanto, é preciso que se coloque claramente que esta é uma desmobilização conclusiva. O outro aspecto que eu acho também importante é que, não sei como formular, mas é importante que este processo seja considerado efetivamente como,
um processo que permite que a RENAM entenda que a entrega das suas forças ex-militares e as suas armas é uma espécie de passar o seu departamento militar ao Estado. Por que digo isso? Porque da leitura do passado, nós ficamos a compreender que, apesar de se passar as forças para o Estado, o partido político ficou a considerar como se os homens que estivessem dentro do Estado fossem ainda deles. Isso tem algum efeito psicológico muito forte quando há choques entre políticos. Portanto, os homens que vão para o Estado devem sentir que toda a nossa gestão na área militar em que estamos é com o Estado, não é? E tem apenas um único comando, não é? Do comandante em chefe. Isso tem que estar claro, porque aquelas situações todas políticas que nós temos vivido, e se existe um grupo que pensa que eu devo prestar conta ao meu partido político e o partido político a pensar que aqueles homens nos pertencem, isto vai criar fricções, não é? E para os que já foram militares sabem disso, o que isso significa para um comandante que tem que dirigir uma força que tem 2 ouvidos, não é? Portanto, eu estou a dizer isso com vista à estabilidade da paz, né? Isso é muito importante. O terceiro considerando que eu acho que é importante é, como disseram alguns colegas meus, que não devemos ver apenas o desarmamento aqui como se fosse centralizado a esta capacidade residual militar da RENAM, mas é preciso perceber que a guerra que nós tivemos foi de guerrilha e a própria RENAM não tinha quartéis formais, não é? As armas foram colocadas em vários sítios, tenho alguma experiência, porque fui envolvido na recolha de armamento neste país, e sei que ainda há muito armamento fora do mapeamento da própria RENAM, não é? Não porque poderá ficar por culpa ou porque pretende restar o armamento para eventuais situações, mas porque mesmo já não tem o mapa desses armamentos que foram colocados em vários sítios. Devo só citar um pequeno exemplo com relação a isso, que durante o período em que fomos recolhendo armamento no país, não é? Devo dizer que por ano nós tivemos recolha de 150 a 200 mil artefatos. Aqui não estou a falar só arma, mas artefato de uma maneira geral. 150 a 200 mil artefatos de guerra. Mas mesmo assim, tínhamos por ano entre 37% a 42% de solicitações das comunidades que não conseguíamos corresponder por falta de vários recursos, não é? Quer dizer que paramos com o processo enquanto havia muita solicitação das comunidades para que fôssemos lá recolher o armamento. E esse armamento não foi recolhido, está por lá. Portanto, temos que considerar que agora vamos terminar o processo ligado diretamente aos homens armados da RENAM, mas temos que alargar esta educação cívica e criar condições para que as comunidades se sintam que elas podem assumir, até mesmo a médio prazo, este processo de desarmamento. E quando falamos, ou diríamos mesmo desmilitarização, porque isto incorporaria a arma física, mas também a mente, como estava a dizer aqui o colega do painel. Esses aspectos, penso eu, são muito importantes. Mas o outro aspecto também a considerar, penso que seria o facto de que pegarmos o Ministério dos Combatentes como um ministério muito importante para este processo, a longo prazo também. Que o equipamento que nós damos ao Ministério, do ponto de vista de responder às questões de reintegração social, atenção, porque o que tivemos em 92, 93 foi reinserção social, que são programas muito curtos, de kit, etc, etc. Mas a reintegração social é um programa que leva anos, que leva tempo, que garante que o indivíduo, de facto, esqueça de que já foi militar e ele ganha uma outra profissão. Isso não tivemos no nosso país. E esta questão pode ser assumida, neste momento, pelo Ministério dos Combatentes. Aliás, é a função pela qual foi criado. Portanto, nós temos que pegar este Ministério e equipá-lo devidamente, por forma que possa responder à demanda não só desses homens, mas como dos outros. Como disse, estou a falar sempre na perspectiva de prevenção de conflito, porque queremos a estabilidade da paz. Portanto, eu penso que esses considerandos todos devem ser tidos em conta de uma forma séria, por forma que a estabilidade da paz seja aquela que desejamos a partir deste processo. Porque se esses assuntos não forem geridos devidamente, então poderemos ter outros problemas. Aqui temos, contrariamente de fato a 92, temos homens que deverão
quer Renamo, quer que sejam reintegrados nas Forças Armadas, mas temos homens que deverão ir à polícia da República de Moçambique, que vai ser a primeira experiência que a polícia terá que possivelmente receber homens vindos da Renamo. Como garantir que, tendo em conta que uma das reclamações da Renamo é que ao longo destes 26 anos, parte dos seus efetivos que estiveram nas Forças Armadas foram retiradas compulsivamente, muitos foram mandados à reserva, e outros não tiveram progressão necessária dentro das Forças Armadas. E como permitir que os efetivos já existentes na polícia, nas Forças Armadas, vai ser o retomar do processo, possam facilmente acolher e, de fato, reintegrar estes homens dentro destas unidades. Sim. Começa mesmo com o Dr. Nhã. Bom, eu acho que no processo de recrutamento e integração de alguns, se pode ser cidadão, quer na polícia ou no exército, existem procedimentos. E a Renamo acho que deve ver essa questão nessa perspectiva, que há momentos de uma vida ativa dentro da polícia, mas chega um certo momento em que ser polícia, como qualquer um, já passa para um outro nível, talvez, na reforma. O que não pode acontecer, talvez, é criar-se um espaço em que as partes ficam a pensar, sobretudo a Renamo, que os seus homens estão sendo colocados fora das fileiras de uma forma compulsiva. Nós temos que perceber agora que os homens da Renamo que estão sendo integrados, quer na polícia, bem como no exército, possivelmente, não são pessoas de 22 anos, de 18 anos. São pessoas idosas, crescidas, que de certa maneira já também a idade de queixa e que para várias... Eu não sou polícia, não conheço muito bem, nunca fui lá, mas eu quero perceber que há sempre alguma idade de reforma, que eles vão atingir aquela idade e não vale a pena mantê-los para o bem da nossa própria nação. Voltando para aquilo que o meu colega do painel dizia, que o problema é pensar que quando os homens estão dentro da corporação, quer seja ela militar ou mesmo polícia, são nossos como partido Renamo e alguns outros são daquele outro partido, e não pensar de uma força republicana que devem de facto serem tratados como tal, de uma forma igual de todos que estão lá dentro da corporação. Então, se nós dissiparmos essa dúvida, criamos um ambiente em que cada um acredita que chegou a minha vez e o meu tempo de integração, que já vinha sendo alguém que vivia com arma por quase toda a vida, chegou o momento em que eu devo deixar a arma aqui ou deixar de servir como polícia ou como militar, eu vou para casa, vou reformar, seja respeitado como sendo um processo normal. E que também aqueles que detêm o poder, nesse caso o governo, não use o seu poder para de facto criar esse tipo de suspeita. Ele tem que ser bem acarinhado, e como é um processo de facto que a própria integração não se limita na sua própria, pelo facto de termos tirado os homens da Renamo das matas para o exército, para a polícia, mas também é um processo de reconciliação. Então, se nós queremos reconciliar, temos que ter muita cautela em termos de tratamento. Então, isso não pode ser visto de uma forma linear, de olha, já chegou o tempo da reforma, vamos retirar porque já não tem idade para manter-se na polícia. Temos que ver como é que nós acarinhamos, em particular, este grupo, no âmbito da reconciliação, não só da integração, no âmbito da reconciliação. Porque senão depois esse processo todo seja visto como a questão de retirada dos homens da Renamo de uma forma compulsiva, que o processo de reconciliação falha aí nesse momento. Então há que se ter muita cautela nesse contexto. Sim, eu acho que pela natureza deste processo de DDR, é necessário também olharmos para o elemento temporal como o parâmetro de sucesso desses programas de reintegração. Quando refiro-me basicamente à coabitação de dois critérios, que é basicamente o critério político, tal como mencionei, que vai determinar que esse grupo seja integrado na polícia, e o critério também burocrático, que vai garantir a vida
deste grupo dentro da corporação. Ele lá já é polícia e tem que se pautar pelos princípios burocráticos que regem esse tipo de instituições. No entanto, psicologicamente, nós sabemos que isso leva tempo para poder perceber que já não deve mais obedecer aquele comando de que estava habituado e também tem que se, de facto, reintegrar dentro disto. Agora, aqui há elementos que nós temos que ver, que também é elemento relacionado com a própria confiança. É necessário que essas instituições também estejam preparadas para gerir o processo de tal sorte que se sinta o segurança pela parte dos membros que lá estão e que sejam também de difícil mobilização quando existir algum conflito na dimensão política. Porque o que nós reparamos é que são processos que estão interligados. Nós temos a dimensão política, quando falo da dimensão política, refiro-me aos políticos. E temos também, nesse caso, vamos ter polícias. E temos a questão da ligação, que sempre tem existido entre eles. Eles estão na corporação, mas sentem que deve obediência a uma força externa ao grupo. Então, eu penso que a janela do tempo e a maneira como os processos serão conduzidos dentro da polícia poderá ajudar. E penso também que, justamente aprendendo com os erros do passado, é necessário reforçar os programas de formação e educação. Isto é, para garantir que esses novos elementos que estão na corporação possam também ter acesso a um conjunto de formação que lhes permita ter a capacidade que lhes coloca em pé de igualdade com os outros que já estavam na corporação, isto é, nessa corrida para a progressão, de tal forma que, novamente jogando com a janela de tempo, iremos caminhar para um determinado nível em que dissemos que, olha, todos já têm, pelo menos do ponto de vista de capacidades, todos já têm quase a mesma capacidade e já se investiu muito nas formações, agora o resto são capacidades individuais. Então, eu penso que é basicamente isto. Agora, o que não vai dar certo é basicamente se existirem parâmetros de comparação que estabelecem diferença ao longo do tempo. E se a gente for a perceber que o grupo que veio da Renamo, das forças da Renamo, sob o ponto de vista de progressão ao longo do tempo, sempre se manteve no mesmo, justamente por mais técnicos que possamos ser sob o ponto de vista de indicar as aptidões que eles não, os critérios ou as aptidões que eles não tiveram para poder subir. Politicamente isto já não pode ser, não vai ser compreendido. Então eu penso que é necessário reforçar essa dimensão de colocá-los em pé de igualdade, jogando também com o tempo, no sentido de daqui a 5, 10 anos podemos dizer sim senhor, estão todos lá integrados e individualmente cada um vai lutando, contando com seu mérito para poder progredir. Assim, olhando mesmo para esta dimensão, como de facto trabalhar com as lideranças, com as forças que terão que receber estes homens que a dada altura até estiveram no outro campo, no campo oposto. Bom, muito obrigado. Eu penso que se calhar aqui uma questão que é importante, na minha opinião, destacar. Nós, apesar de oportunismos políticos que têm vindo a ser exercidos pelas alas políticas de origem dos guerrilheiros da Renamo, não existe na história uma rebelião dos homens integrados nas forças de defesa e segurança como tal a reivindicar seja lá o que for. Nós sabemos das suas reivindicações através do partido que os diz representar, mas em nenhum momento estes elementos, como pessoas, apareceram publicamente a dizer que tinham aquele ou outro problema. Eu penso que, neste aspecto, os militares têm tido um comportamento, não diria exemplar, mas um comportamento digno do ponto de vista daquilo que é a sua própria integração. Naturalmente, e aqui se calhar o apelo não é tanto para os militares, mas muito para a área política, porque é ela que atiça estas situações, porque se formos a verificar, mesmo as pessoas que foram reintegradas vindos do governo também reformaram, houve muitas reformas,
e tudo isso aconteceu, mas porque havia um interesse do lado da Renamo, houve esta capacidade de agitar para tirar dividendos, mas os militares integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique nunca se identificaram como Renamo, quer dizer, do ponto de vista público. Pode ser que lá dentro das casernas haja alguma atitude, mas do ponto de vista público, eu penso que a integração de 1992, que resultou do Acordo Geral de Paz, não trouxe-nos esse problema. E eu acredito que, usando os mesmos mecanismos de reintegração, quer na polícia, quer nas Forças Armadas, este problema, dentro das Forças Armadas, acredito que não vão existir, porque eles têm um comando, têm regras próprias, têm procedimentos próprios. E o meu grande receio é a forma oportunística como os políticos utilizam as deficiências, as carências, as dificuldades que estes integrados têm. O outro aspecto muito importante, eu penso que é este. As pessoas que forem integradas beneficiarem de um processo de formação que possa levá-los a uma situação não tão igual, porque uma coisa é tu teres uma formação. Neste momento eu acredito que quer as Forças Armadas, quer a Polícia da República de Moçambique, temos tido centenas de jovens a saírem das academias. Eu não acredito que possa ser o homem que for integrado da Renamo possa recuperar esse tempo em tão pouco espaço de tempo. Mas é possível, não é, encontrar formas de formações que lhes habilitem a estar um pouco mais próximo do ponto de vista daquilo que são as competências técnico-profissionais nas áreas a que estarão afetos. Isto é muito importante, sobretudo, para que não se sintam desmobilizados, ou por via das próprias carreiras, das próprias integrações, sentirem-se estagnados. Uma coisa é estar nas Forças Armadas, uma coisa é estar desmobilizado e tu poderes fazer uma matrícula pessoalmente, estudar. Ali depende das chefias. Então, eu penso que isto vai ser muito importante, na minha opinião, a forma como vão ser recebidos, a forma como vão ser enquadrados, a forma como vão ser oferecidas oportunidades para que possam ter uma forma de estar e visão diferente daquilo que vem tendo. Portanto, Dr. Forquilha, como é que olha para este aspecto, e olhando mesmo para a experiência que já tivemos, como é que devemos proceder este processo de integração nas Forças de Defesa e Segurança? Bom, eu penso que pode ser que haja alguns mecanismos que estão sendo desenhados que se diferenciem de alguma maneira com os métodos anteriores. Mas, como esteve a dizer o Dr. Buck, sim, da experiência anterior, não tivemos, de facto, alguns sinais que nos conduzisse a repensar noutras formas que não fossem idênticas àquelas, porque, na verdade, do ponto de vista de militares na caserna, no Exército, não tivemos, assim, de forma pública, alguma informação segundo a qual estivessem, se calhar, sendo discriminados ou descontentes, não tivemos. Mas, por isso estava a dizer, aquele ponto é importante que a componente política se dissocie efetivamente dos homens que tenham entregue ao Estado, do ponto de vista militar. Isto é muito fundamental, para que eles se sintam que qualquer questão que surge, vamos entregar às chefias militares para resolver, não de forma política. Agora, eu sei que desta vez nós estamos a pegar esse assunto como um pouco especial, não é? Homens residuais, já se fala mesmo de ter que haver
residências especiais, coisas como este tem chave aí a coisa. Até que ponto está sendo considerado viável ou não tenho muita informação, mas temos sempre a cautelar que qualquer especialização que nós dermos desta componente hoje pode também ser um ponto de criação de alguma crispação, porque os outros foram desmobilizados há muito tempo, não são diferentes, não estão fora desta componente especial que os outros. Portanto, é preciso que a gente veja isso, que os homens devem ser reintegrados com todo o respeito e colocar toda a máquina reconciliatória a funcionar a partir da comunidade até mesmo aos quartéis. E eu acredito que os comandantes nos quartéis a vários níveis, eles obedecem primeiro um comando institucional, quer dizer, o chefe do Estado já está à frente disso, o chefe do Estado teve uma ligação com o falecido líder Renamo muito intensa nos últimos tempos, mas também continua a fazê-lo com o seu substituto. Portanto, penso que isto é o sinal. Consideremos o chefe do Estado como o comandante em chefe, e pronto, todos os outros que vão receber as forças também devem respeitar. Mas também há o Estado individual. Penso que todos, como moçambicanos, queremos a paz, queremos a reconciliação. Acredito que eles também farão de tudo para que não façam qualquer coisa que faça com que os homens reintegrados se sintam, quer na polícia, quer no exército, se sintam discriminados, se sintam afastados. Penso que queremos a paz. E penso que uma coisa dessa acontecer, a imprensa já é forte, qualquer coisa poderá se ouvir. Por isso, não acho que tenha que haver uma coisa que seja muito, muito especial. Porque aqueles homens que estão em Gorongosa e em várias outras partes têm os seus colegas integrados nas Forças Armadas e os seus colegas que estão aí na comunidade a fazer a vida como qualquer um. Temos que respeitá-lo, isso é importante, mas também não devemos colocar muito a serem tão especiais assim, porque isso pode criar outras situações. Aliás, eu aqui que falo sou desmobilizado de guerra. Senão também vou requerer uma casa e outras coisas também. Não é? Sim. Todo este processo, portanto, mesmo as vossas colocações sempre recai sobre o aspecto político. E o Presidente da República tem estado nas visitas que faz às províncias, nos comícios, tem estado a apelar à reconciliação, que é preciso haver reconciliação, que é preciso que as comunidades recebam de mãos abertas os homens da Renamo, tal como aconteceu em 92, houve esta reconciliação, as comunidades receberam os homens, de tal modo que hoje em dia chegar a uma comunidade é difícil identificar que este foi ou aquele não. Mas, entretanto, ao longo dos 25 anos, o grande desafio foi na dimensão política. Parece-me ter havido alguma dificuldade dos políticos reconciliarem-se entre si. E eu acho que esta aqui, uma das razões, se calhar, deste conflito pode até advir daí. Como levar esta reconciliação na dimensão política? Que os políticos possam se aceitar uns com os outros e possam, de fato, conduzir esta sociedade a uma reconciliação que parta por eles. Olha, nós já dizíamos em nesses programas anteriormente que a questão da reconciliação é uma questão não apenas de abraçar as mãos, apertarmos um ao outro, porque isso o povo já o fez. Logo no primeiro dia, quando se anunciou a assinatura do Acordo Geral de Paz, quem estava na zona da Manhissa viu homens armados da Renamo virem para a comunidade para serem oferecida comida e voltarem com um gesto de reconciliação. O povo faz muito bem. Agora, é que quando nós falamos de reconciliação, não podemos apenas pensar num homem armado da Renamo em relação ao exército moçambicano. Temos que também pensar nas pessoas que, por causa desse conflito, tiveram que perder muita coisa, até vidas humanas, seus entes queridos, e muita coisa destruída. Agora, a pergunta que nós nos colocamos, sempre reiteramos, é: como é que nós queremos conduzir o nosso processo de reconciliação nacional? Para aquela pessoa que até hoje se sente deslocado da sua própria zona de origem, como é que nós poderemos criar um programa nacional para que essa pessoa
volte a reconciliar-se com as suas origens. Porque nós temos aqui muita gente marginalizada simplesmente por causa do conflito que nós tivemos antes do Acordo Geral de Paz e depois. E nós sabemos muito bem que... Portanto, quando nós estamos aqui a discutir a questão de reconciliação, talvez seja fácil para os políticos também se reconciliar, mas nós temos que descer dos políticos e irmos às comunidades que são as vítimas desse conflito armado que nós passamos, desses conflitos que durante esses últimos anos Moçambique está a viver, e criarmos um programa consistente, envolvente, que faça com que... Mas quando eu falo nessa questão dos políticos é que tivemos vários momentos, várias situações, aliás, até hoje, quem vai à Assembleia da República sente que é um pouco difícil até os próprios deputados conversarem muito à vontade entre eles. Eu penso que há uma forma de estar policial dos nossos políticos. Não sei como traduzir isto, mas eu penso que existe uma atitude de autodefesa, quer dizer, eu se estou ao lado dele e ele é da RENAMO ou do MDM, eu não posso ser visto publicamente com ele, porque senão sou confundido como sendo do partido dele e vice-versa. Eu penso que há este estigma do ponto de vista daquilo que é a ação política no nosso país. E eu penso que é isto que deve ser desconstruído, porque nós somos todos moçambicanos, não há motivos para eu não ter uma relação normal com um indivíduo só porque é da RENAMO ou só porque é do MDM. É preciso que as pessoas, sobretudo ao nível dos dirigentes políticos, comecem eles próprios a darem um exemplo de desconstrução deste tipo de estigma. Porque muitas vezes o que nós assistimos é que, de facto, eu quero esconder que sou amigo do Forquilha, porque o Forquilha é de outro partido. Mas também o problema é aquele indivíduo que está-me a ver com o Forquilha vai dizer a alguém que, olha, eu vi o Buque, afinal o Buque anda aí com aquele grupo. Quer dizer, nós criamos uma situação, não é, de estigmatização que não tem sentido nenhum. Esta é a minha opinião, não tem sentido nenhum. Podemos ter diferenças políticas, diferenças de opinião, mas não precisamos de ser tão adversos como não lidar, não olhar, não associar, com outras pessoas. E isto acontece sobretudo com os políticos de Moçambique. As elites políticas. Nas elites políticas. Mas isso que nós estávamos a dizer, que é preciso que haja um programa nacional de reconciliação, e isso seria uma das coisas que deve ser de facto desconstruída dentro das mentes dos políticos, porque ser um político pertencente a um partido tem que ser um ato como quem talvez é membro de um clube de futebol, que independentemente das diferenças de afiliação em termos dos seus clubes, continuam a conviver da mesma forma. Mas nós nunca tivemos no nosso país um programa de reconciliação nacional, efetivamente e com realmente o objetivo concreto por alcançar. Então, dentro desse processo todo, eu julgo que o segundo passo seria, depois de desarmar a RENAMO, e também entramos no programa de desarmamento das mentes e também de reconciliação nacional. Que essa reconciliação nacional não só deve implicar reconciliar as pessoas, mas também, aliás, os políticos, nesse caso os líderes, mas também ver como que as bases, as vítimas também, devem ser reconciliados com o seu próprio passado. Quer dizer, há quem hoje chora na cidade de Maputo, não consegue se inserir porque foi forçado pela guerra lá de Maguda e Mapulanguena, ainda chora como deve chegar lá para, de facto, regar a campa do seu ente querido. É uma frustração que esta pessoa está a passar hoje. Não necessariamente por causa das armas, mas ela é vítima dessas pessoas que nós queremos reconciliar, mas os programas não podem esquecer, pôr de lado, essas pessoas que de facto sofreram o processo de conflito armado. Então, é preciso que haja um programa compreensível e envolvente para atender a aspectos de reconciliação nos vários níveis. Bom, eu penso que é necessário também
olharmos para os programas de DDR, não? Com muita cautela, porque eles de per si não produzem desenvolvimento. Mas a questão da dimensão política ligada a esse processo, eu penso que é extremamente importante. E olhando em especial para o processo que estamos a ter cá em Moçambique, nós vamos ver que o diálogo político que nós tivemos tinha duas dimensões. Tinha uma carteira, que é a descentralização, e por tabela também a reforma da legislação eleitoral, que é um assunto que interessa meramente aos políticos. E face aos desentendimentos que sempre existiram dentro desse processo, é basicamente aí onde foram mobilizados, a componente militar foi mobilizada. E aqui olho para isso em duas dimensões. Na dimensão dos acordos entre os políticos, eu penso, dos assuntos que interessam aos políticos, eu penso que é necessário também olharmos para o 2018 até 2024 como uma janela de transição, onde o conjunto de transformações que vamos ter, quer na legislação eleitoral, quer na descentralização, tem que ser conduzida de forma muito cautelosa e menos bipolarizada, de tal sorte que no final de 2024 tenhamos legislação eleitoral, possamos ter também o processo de descentralização em que todos possam se rever. E, por outro lado, também é necessário questionarmos o poder de mobilização que os políticos têm nos ex-guerrilheiros. Então, é necessário olharmos também como é que porque todo o sucesso de um programa de desmobilização é a dificuldade de mobilização desse grupo uma vez mobilizado, uma vez desmobilizado. Portanto, essa facilidade de mobilização, eu penso também em outro aspecto que de forma separada temos que reparar. Mas, por enquanto, eu penso que é necessário olhar para a ligação que existe geminada entre esses dois processos e vermos como é que, com o andar do tempo, podemos estabelecer uma separação. Portanto, na verdade, esse aqui é, se calhar, o grande desafio neste processo de desmilitarização, porque, pelos vistos, os militares sempre obedecem a estes comandos políticos e é onde tem que haver. E se calhar, insisto nisso, se calhar ouvir mesmo a opinião do Sr. Forquilha, neste aspecto político de como resolver esta questão, como cortar estas interligações entre este poder de mobilização dos políticos sobre os militares e se este é um caminho que pode de fato ajudar a que este processo tenha sucesso. Ou ao levar o processo avante, esse processo de DDR, tenha em vista esta capacidade de fato, uma coisa são os militares e outra coisa são os políticos e haver uma harmonia no processo. É um assunto bastante difícil mesmo. Digo isso porque a gênese do nosso conflito, este conflito armado, não é um conflito que surgiu como se fossem dois colegas na turma a divergirem por ideias. Não é. Este é um conflito que até pode ser uma extensão dos blocos anteriores que tivemos, né? Quer dizer, capitalista e socialista, que a dado passo alguns chegaram a pensar que não há possibilidade alguma de sentarem e conversarem. Quer dizer, era só desenvolver armamentos para se eliminar, não é? E nós tivemos este conflito, um desenvolvimento em Moçambique de um conflito em que eram as armas apenas que falavam. Portanto, você era meu inimigo, não havia possibilidade para conversarmos. É como se estivesse formatado de tal maneira que a sua ideia é aquela e ninguém te troca. Não é? E isto desceu até os tempos em que estamos. Agora, quando isto passa para o contexto político, não é? O político vai começar a dialogar muito bem com o outro quando sabe que tem algumas cartas boas para colocar na mesa e fundamentar alguns aspectos. Quando muitas das vezes os meus argumentos esgotam, eu vou ter que usar outros meios. E as Forças Armadas, ou nas Forças Armadas não, mas elementos militares, por exemplo, são usados para estas situações. O que é que nós estamos a enfrentar agora não é porque é um assunto em que tivesse mesmo alguma razão militar para mesmo, por exemplo, os ataques que tínhamos há alguns anos atrás. Mas era a aproximação desta força militar para aquilo que quero também alcançar como político. Portanto, isto, quer dizer, eu não estou a ter aqui, se calhar, um espaço para poder fazer
o que é que devo fazer como político, mas tenho este corpo residual e às vezes posso deixar de continuar muito a procurar diálogo porque sei que mexendo isto vai criar outra situação. Portanto, penso, não sei se estaria a explicar bem, mas sinto que quando a nossa capacidade de argumentação, muitas das vezes, não quero muito usar esse termo, porque alguns dizem que onde termina a racionalidade, então começa a irracionalidade. Quer dizer, quando entramos em conflito e em pancadaria, já estamos no campo da irracionalidade, não é? Mas eu não encontrei outros argumentos para poder colocar para que fosse aceito. Não quero dizer com isso que não haja campos para que os políticos reflitam, mas se calhar até corria o risco de dizer que algumas situações vão passar com algumas gerações. Gerações de conflito, aqueles que pensam que qualquer coisa tem que lutar, tem que matar, tem que eliminar o outro, para chegar a uma altura em que começamos a perceber que os nossos conflitos estão longe de envolver armamento, mas podemos discutir e passamos para aqueles conflitos transformacionais. Estamos à procura aqui de ideias, etc., e não sei quanto, para aquele momento em que eu começo a pensar que se eu quero ascender ao poder, eu tenho que estudar claramente as fraquezas do governo do dia para que eu possa contrapor e vender a minha ideia à maioria para que aceite que este pode ser um bom presidente, etc. Portanto, eu penso que é um processo. Eu cresci a 45 km de Chimoio, onde na altura os jovens, quer dizer, era o mais forte aquele que soubesse bater o outro, não é? Você podia ser empurrado e cair, tu não tinhas corda para queixar, e toda pessoa que te via ia dizer, você é tão fraco, você é mulher, desculpa a expressão, mas você é mulher, quer dizer, se tu não consegue derrubar o outro, não consegue bater o outro, então você é fraco, não interessa. Então, cada jovem que crescesse tinha que se equipar para a luta, para a guerra, não é? Porque não pode ficar atrás. E se formos a reparar muito a luta que nós tivemos, que não tinha muito uma explicação, era mais ou menos isso. Então não sei como... Mas como eliminar porque penso que o sucesso deste processo, o sucesso deste processo passa por a eliminação. Eliminar esta mentalidade. O primeiro passo já é esse, da minha maneira de ver. O chefe do Estado, da maneira que está a trabalhar agora, aproximando da RENAMO, não é? Penso que é um sinal claro de que nós podemos conversar sobre tudo, não é? Ele está a fazer isso com tal humildade, simplicidade, que até consegue dizer que eu, como chefe do Estado, eu vou onde você estiver. Se estivermos a ver aquilo que estava a fazer o chefe do Estado, era a mesma coisa mandar uma mensagem de que, olha, não precisa de estar lá na floresta porque você está seguro, e eu próprio até vou para lá. E eu próprio mando o comandante da polícia para ir ter consigo. Ninguém está à procura de ti para se matar. Você pode vir. Havia muitas mensagens aí a serem colocadas. Para que ele possa, digamos, a outra parte política possa pensar, possa saber, a qualquer altura eu posso colocar os meus assuntos. Esta é uma dimensão. Mas a outra dimensão que eu acho que é fundamental é que nós temos que saber que depois de uma luta armada, e se queremos chegar ao poder, temos que encontrar estratégias muito fortes de mobilização que possa fazer com que o cidadão se convença de que, olha, eu ligando desse partido eu consigo, de facto, resolver alguns problemas. E esta parte, penso que ainda estamos muito fracos em termos de partidos políticos, não é? Então, quer dizer, o peso que tivemos na guerra já não funcionar muito neste tempo. Nós temos que encontrar outros argumentos fortes que condizem com o estágio da vida hoje em dia. E isso às vezes é difícil, por isso a democracia às vezes é mais difícil, ganhar via democracia é mais difícil do que usar armamento. Eu penso, é difícil. Doutor Nhame, como de fato eliminarmos esta ideia dos políticos, ou este apetite dos políticos de sempre arrastar a parte militar para os conflitos e permitir que haja esta abertura de que os problemas do país são resolvidos de fato via diálogo e que esses políticos podem conviver do mesmo modo que os militares durante 25 anos conviveram nas casernas. Bom, eu acho que agora, por exemplo, para a RENAMO, importa-nos muito a entrega desses homens, a desmilitarização dos homens armados sobre a sua alçada, agora muito mais do que antes. Digo isso porque depois da morte do seu líder, que contribui tanto para este país, o Afonso Lecam, apesar de ser uma figura multifacetada,
que pô, falando bem dele talvez estaria a ofender os outros. A Renamo vê-se forçado a entregar incondicionalmente, aliás, as condições são mínimas aos homens armados. Por que digo isso? Se a Renamo fosse um partido político tão normal como os outros, já teria realizado um congresso nacional para a eleição do presidente da Renamo, que sucede o falecido Afonso Lacam. Isso ainda não aconteceu. Não aconteceu por quê? Se realizasse a eleição hoje do presidente, esse presidente tinha que ser um militar, porque tem consigo os homens armados que deve gerir. É por essa razão que o general Yusuf, julgo eu, está lá com os homens armados da Renamo, porque é um militar que pode controlar os militares. Mas, tendo dito isso, depois do Afonso Lacam, o apetite em ocupar outros cargos cimeros, incluindo o da presidência, está também com a Renamo, que nunca foi militar. Os membros da Renamo que nunca estiveram nas fileiras militares ou guerrilheiros da Renamo. Também de ocupar. É por isso que urge a Renamo a necessidade de, o mais rápido possível, entregar esses homens armados ao Estado, para que dentro da própria Renamo comece a revolução civil, na qual um civil possa concorrer sem medo de responder aos militares da Renamo ao cargo de presidência e tantos outros. É por isso que, respondendo à sua pergunta, acho que esse é o princípio da transformação. Quando nos partidos políticos como a Renamo já há jovens que integram e têm posições de direção e não tem nenhuma origem de guerrilha. Isso é o processo de transformação. Portanto, não é apenas uma vontade política que faz com que essa mentalidade entre os políticos, o uso da força que seja implantada, é também através do tempo que vai lavando e vai purificando os partidos políticos, sobretudo que vêm da ala militar. Bem como, também falando também da ala militar, a própria Frelimo, não é? Que muitos dos dirigentes que estão na Frelimo, a maior parte deles já estiveram no Exército, se viram o governo, quando tínhamos o Partido Único. Então, esse é um processo mesmo que vai levar um pouquinho de tempo, mas a vontade política fala mais alto do que o próprio processo. Bem, vamos neste momento abrir as linhas. A partir deste momento os telespectadores podem ligar e participar deste debate. Penso que já temos um telespectador em linha, o Sr. Gabriel Mufundice. Boa noite e já está a participar no programa. Muito boa noite. Saúdo os convidados de hoje. Na minha opinião, como analista popular, é preciso que os políticos criem um caminho de reconciliação, haver confiança entre as lideranças políticas. Porque criar problemas aqui em Moçambique é que nos confiam entre eles. Terminou a guerra em 92. A população não fez nada com a Renamo, esses que estavam na guerra na Renamo. Ninguém andou a lutar lá, nem na parte da população. Mas as lideranças nunca se aproximaram, confiaram entre eles. Porque nós estamos de termos dirigentes. Essa coisa de luta de cadeira, de poder, eles deviam lutar sem arma. Então, na minha opinião, para isto durar ou vai ser mais efetivo, é preciso que as lideranças políticas aproximem-se, confiar entre um ao outro, para que vamos ultrapassar. Porque eles não têm confiança entre eles, pode criar mais problemas à frente. E temos jovens que mesmo agora costumam ver as pessoas a marchar na estrada, a reclamar alguma coisa por lá. E isso também é preciso de reconciliação, é preciso que os políticos continuem a trabalhar na reconciliação entre as pessoas, para não haver muitas guerras no nosso país. Muito obrigado. Vou deixar o espaço para os outros. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mufundice.
Portanto, o primeiro telespectador a participar no programa, a linha continua aberta e os caros telespectadores podem ligar e deixar ficar a vossa contribuição para que, de fato, possamos ter um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo com sucesso. Tem indicação na linha, senhor Pedro, que nos liga de Maputo. Boa noite, senhor Pedro. Já está participando no programa. Muito boa noite, muito boa noite. Cumprimentar aí, panelistas. Sim, sim. Bom, quanto ao tema, dizer o seguinte: nós, o povo, esse acordo interessa, principalmente nós, o povo. Esse acordo nos interessa a nós. Muito. Nós sabemos muito bem que, bom, para os políticos, para os dirigentes, há dirigentes que estão contra esse acordo. Mas nós, o povo, é bem-vindo. Para a nossa economia, é um passo. Sinceramente. É por isso. As pessoas que vão nas televisões, quando vão falar desse assunto, devem ter cautela, devem saber falar. É por isso que o presidente disse que aquele acordo com que a Câmara tinha que só fazer entre eles. Entre eles, no silêncio, que há camaradas que até estiveram contra. Estiveram contra isso. Está aqui. Boa coisa, está a vir para o povo. Por isso, agradecer ao presidente Jones e também ao representante da Renamo. Devem continuar no silêncio, só trazer boa coisa. Muito obrigado. Continuamos com a linha para que os caros telespectadores possam ligar e deixar ficar as vossas opiniões. Sinceramente, nós pedimos que o telespectador possa colocar de forma clara opiniões ou ideias que possam, de fato, ajudar as pessoas que estão em frente a este processo a que este processo possa ser dirigido da melhor maneira possível. Tenho indicação de ter mais um telespectador, pediu anonimato e liga-nos de Maputo. Boa noite e já está a participar no programa. Está sim, boa noite, caro telespectador. Telespectador em linha, boa noite. Sim, boa noite, caro telespectador. Sim. Boa noite. Boa noite, já está participando no programa. Sim, eu estou a acompanhar o programa. Eu penso que... Sim, boa noite. Sim, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Penso que perdemos este contacto com este telespectador que nos ligava daqui da cidade de Maputo para deixar ficar a sua opinião. Tem o senhor Osvaldo, que nos liga de Inhambane. Boa noite, senhor Osvaldo. Boa noite. Sim, senhor Osvaldo já está participando no programa. Obrigado. Saudar o painel e agradecer pela opinião que estão a dar. Isso é muito bom, são positivos as opiniões que estamos cá a ouvir. É essa contribuição que nós queremos para a atual Moçambique. E dizer que nós estamos muito felizes por esse pacote. Gostaríamos definitivamente de entrar em paz efetiva, que nos entendamos todos. Moçambique é muito grande, mas todos nós somos moçambicanos, de norte, sul, centro. Então acho que nós todos temos esse direito de beneficiar da paz efetiva. Então é muito bom. Nós agradecemos o presidente News por estar a dirigir
esse pacote, pessoalmente, que muitas das vezes tem falhado, grandes passos que já têm se dado, tem nosso todo apoio por o que está a fazer pelo nosso Moçambique. Agora, nós agradeceríamos também que, segundo a opinião que ouvi, não poderia ser tão mesmo especial a integração desses homens, tão especial que até pode até criar inveja ou conflitos para os outros membros, mas recebemos eles como normalidade, termos a confiança e todo o trabalho que eles podem virem desempenhar para a polícia, porque o ponto fundamental mesmo que está a acontecer é que nós gostaríamos que pelo menos a polícia estivesse a parte dos partidos, não estar interligados com os políticos, por muitas das vezes causa-nos problemas, até porque isso às vezes acabamos, alguns não tendo razão, outros têm porque estão ligados a um partido X e Y, então usar a nossa polícia como se fosse uma pequena empresa privada de certos dirigentes, isso não é muito bom. Então gostaríamos que pelo menos toda a polícia animasse pela integração desses homens e trabalhassem todos juntos para a defesa do nosso país. Isso vai nos beneficiar muito, a não ter que nos apontarmos com dedos, porque aquele é daquele, mas todos nós somos moçambicanos e merecemos essa paz definitiva. Muito obrigado, Sr. Osvaldo, pela sua colocação aqui no programa. Portanto, continuamos com a linha aberta para que mais telespectadores possam deixar ficar suas opiniões acerca do tema hoje em análise aqui no programa Linha Aberta. Vamos recordar que ontem o Presidente da República fez o anúncio e que nos próximos dias teremos mais detalhes sobre os passos que estão previstos neste memorando de entendimento com a Renamo para este processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo. Refiro que este é um processo que, em princípio, devia estar concluído, pelo menos pelas partes, já vieram ao público dizer que gostavam de ter o processo concluído até a realização das eleições de outubro próximo. Bem, não sei se temos mais algum telespectador que queira participar. Caso contrário, vamos continuar o debate aqui no estúdio. Um outro aspecto ligado à questão política, não sei se queriam acrescentar algum aspecto ao último ponto que levantamos. Exato. Relativamente ao último ponto, eu gostava de também enaltecer o acordo firmado na componente de descentralização, sob o ponto de vista de apaziguar também os diferentes que existiam na dimensão política. Nós, agora com a descentralização, teremos o poder repartido em diferentes níveis, de tal forma que nós podemos dizer que estamos a caminhar para uma democracia, não democracia de perdedores e ganhadores, mas uma democracia de ganhadores, no sentido de é possível que os diferentes partidos se revejam e ocupem diferentes organismos dentro do mesmo Estado. Então, eu penso que isto permite, portanto, resolver aquele problema em que quem ganha já fica com tudo. Exato, quem ganha fica com tudo, que eu acho que essa é a grande questão que sempre resultou em conflitos, porque na condição de perdedores, de certeza aí já se olha para outros mecanismos no sentido de mobilizá-los. Mas eu penso que com essa toda a confluência que nós teremos agora, falei da janela 2018 até 2024, onde teremos o poder reforçado a nível da província, a nível das autarquias e também ao nível dos distritos. Então, eu penso que aí já estão criadas as condições para que os partidos também sintam que, de facto, estamos a construir uma sociedade onde também fazem parte. Portanto, a dimensão de exclusão fica muito reduzida. Mas um aspecto relacionado com esta mesma questão política, uma vez mais que eu mesmo tocou na questão da descentralização, que é a questão eleitoral. Quase sempre, depois das eleições, temos uma crise política. E, portanto, muitos olham para as eleições já de 10 de outubro como um grande teste
para estas decisões todas que foram tomadas, estes entendimentos, quer a nível da descentralização, mas mesmo a nível da desmilitarização. E há quem diga mesmo que o sucesso da desmilitarização, se calhar, estará muito dependente da forma como as eleições de 10 de outubro vão decorrer. Como garantir que saiamos desta amara das eleições, das pessoas sempre ficarem nas eleições com esta reserva da forma como decorrer as eleições, porque o desejo é que as eleições possam decorrer da melhor forma possível. Como garantir que os processos eleitorais moçambicanos não sejam fonte de conflito no futuro? Bom. Sim. Bom, eu penso que a única garantia que nós podemos ter de que as eleições não sejam fontes de conflito é a capacidade organizativa dos próprios partidos concorrentes às eleições de se organizarem para que nos diferentes momentos e etapas eleitorais possam intervir a seu favor contra aquilo que considerarem ser ilícitos que se cometem. Porque muitas vezes o que acontece é que os partidos políticos recrutam pessoas sem nenhuma preparação para mesas das assembleias de voto, onde todas as coisas acontecem e devem ser tempestivamente reportados ali na mesa. Quando essas situações são levantadas a posterior e não são atendíveis, logo começa a ideia de que há um conflito. É preciso recordar que em 2014 o presidente da Renamo declarou alto e bom som que a lei eleitoral que tinha sido aprovada vai permitir que as eleições fossem transparentes, livres e justas. Livres e justas. Paradoxalmente, 48 horas depois das eleições, já veio a público, nessa altura, dizer que aquelas eleições tinham tido uma fraude monumental. Quer dizer foi um paradoxo, quer dizer, muito mas grande. Mas também assistiu-se ao nível de desorganização do próprio processo eleitoral. Sim. Portanto, como resolver estes... Não, eu penso que o papel dos mas partidos... a própria organização em si dos processos... Repare que a Comissão Nacional das Eleições, neste momento, é composto por partidos políticos. E mesmo aí eles têm alguma responsabilidade do ponto de vista de trazer-nos um processo limpo. Porque eles estão lá, pela lei, pelo menos os partidos que têm representação parlamentar, estão lá. Nos diferentes níveis também estão lá, porque são concorrentes, estão interessados na fiscalização do processo. O problema está na forma como as pessoas intervêm no processo do próprio eleitoral, na mesa de voto, que é o centro onde tudo acontece. Eu penso que o grande erro está ali. E eu penso que o grande investimento de um partido político que concorre nas eleições é investir exatamente na mesa da Assembleia de Voto. Exato. Eu penso que, relativamente a esse aspecto, eu penso que, infelizmente, as eleições que nós teremos em 2018, sob ponto de vista de qualidade, é necessário também sermos um bocado realistas, sobretudo pela maneira típica em que tivemos também o início do calendário eleitoral, mas, por outro lado, em paralelo, tivemos o processo de revisão da própria lei que ia funcionar, quer dizer, para regular o mesmo jogo. Então, eu penso que, e nesse exato momento, temos um calendário extremamente apertado. E a CNE aqui é desafiada, em tão curto espaço de tempo, a organizar todo o processo. Nós vimos o que aconteceu em Nampula, depois, agora temos 53 municípios. Portanto, eu penso que nesse exato momento... todos aqueles problemas que vimos em Nampula numa única eleição. Numa única eleição. Exato. Então, gravíssimos. Então, eu penso que nesse exato momento... Mas como o desafio é mesmo nós credibilizarmos esses processos. Credibilizarmos, mas também entrarmos para mim, o diálogo franco.
relativamente àquilo que nós teremos como produto das próprias eleições de agora. Sob o ponto de vista da organização, o que é que nós temos, o que é que nós podemos olhar e dizer que, olha, esses erros aqui são erros próprios de quem preparou as eleições em tão curto espaço de tempo. E também se tentarmos separar a dimensão do aproveitamento político desses erros que nós sabemos que sempre vão surgir. Agora, é necessário sermos de facto vigilantes, é necessário que as organizações da sociedade civil, os observadores, também se desdobrem no sentido de garantir que têm voz nessas eleições. Eu penso que mais do que nunca a sociedade civil, os observadores têm que ter voz. Olha, uma inovação que eu acho que existiu em Nampula, que eu acho que vai acompanhar os processos, é a capacidade de produção de informação atualista no momento para resolver problemas específicos. Eu penso que é basicamente isto que é extremamente necessário, estar em cima dos processos, estar cada vez mais vigilante e também tentar determinar e separar a natureza dos próprios erros que vamos ter, categorizar os erros e classificá-los e, sobretudo, a qualidade de informação produzida, quantitativa, no sentido de passarmos do marasmo, dizer que, olha, tivemos alguns erros, mas que, sob o ponto de vista de reflexo que tem nos resultados, já não conseguimos dizer. Então, é necessário, nesse exato momento, como garantias também para os próprios partidos, sermos capazes de demonstrar que, olha, tivemos esses erros, mas, sob o ponto de vista de influência nos resultados de forma quantitativa, isto não teve ou teve. Então, eu penso que é essa segurança que, nesse exato momento, nós podemos tentar trazer a esse processo, porque, afinal de contas, não é só a CNE que é responsável, todos nós somos responsáveis. Os partidos políticos, bem dizer, é necessário que também os próprios partidos políticos estejam preparados no sentido de, em tão curto espaço de tempo, alinharem com o calendário, tomando em consideração que foram os próprios políticos que influenciaram o próprio calendário eleitoral. Então, eu penso que é necessário também que exista esse sentido de responsabilidade pela parte dos atores políticos. Bom, a curto prazo eu queria concordar que talvez essa seria a medida que nós temos que tomar, tanto como partidos políticos, sociedade civil, nos envolvermos no processo de organização e dar todo o apoio possível, né, às estruturas que devem, à CNE, para, de facto, poder ter uma eleição que reflete aquilo que é o desejo do povo que vai votar. Mas eu tenho visto e tenho dito que a questão da credibilidade eleitoral em Moçambique não é uma questão isolada, porque nós bem sabemos que o processo eleitoral é um serviço público, não é para necessariamente servir aos partidos políticos, embora sejam eles os maiores beneficiados, porque é dali quando nós teremos a quem de facto foi legitimado pelo povo através do escrutínio para governar e gerir os processos dentro do país. Então, nós em Moçambique temos grandes problemas, um desafio de um país do terceiro mundo, como diriam, quer dizer, em via de desenvolvimento, em todo tipo de serviço público, incluindo a questão administrativa. Quando digo serviço público, nós sabemos muito bem que nós temos problemas na saúde, lá onde está o povo, não é? Então, reclamar a qualidade na CNE é ignorar tantos outros processos da administração pública que nós temos. Porque se nós formos na função pública, o que é que nós, de facto, teríamos? Qualidade de transporte. Para termos qualidade de transporte, temos que recorrer ao privado. Qualidade de educação, geralmente recorre-se também ao privado. Mesmo a distribuição de água, tem que se recorrer ao privado para se ter água 24 sobre 24. E a CNE é aquela comissão das eleições que não funciona no pleno, diariamente, como tantas outras áreas da função pública, que mesmo funcionando todos os dias, tem os desafios que enfrentam. Então, nós temos que ser realistas e dizer, olha, esta Comissão Nacional das Eleições não funciona todos os dias. Que tipo de recursos nós devemos lá colocar de modo a garantir que, pelo menos quando eles estão a funcionar, tenham a eficiência aproximada ao desejo do povo? Porque deixar a ela de uma forma autônoma, estaríamos de facto a dizer, olha, tudo que acontece segundo a vossa vontade e não a vontade do povo. Então nós temos que reforçar o apoio à Comissão Nacional das Eleições com vista a profissionalizar, porque eventualmente essa falta de credibilidade que os políticos sentem
em relação à CNE, é por isso que eles querem estar ali, mas não vejo os políticos no hospital, não é? Para dizer que para termos qualidade de saúde, no dentista, temos que ter lá um médico, um supervisor da Renamo, um supervisor da Frelimo, outro da MDM, a sociedade civil, para o dentista funcionar bem. Não temos isso noutros serviços públicos, só temos no serviço público eleitoral. Então, acho que eventualmente temos que confiar e profissionalizar esse serviço e dizer que, olha, para nós podermos ter os resultados, vamos trabalhar com profissionalismo, com isenção e entregarmos os resultados conforme foram conferidos no boletim de voto. Então, é um desafio conjuntural que nós temos que, de facto, enfrentar como um Estado moçambicano. O Forquilha? Bom, os conflitos que têm surgido, ou conflitos pós-eleitorais, estão, acho, intrinsecamente ligados à nossa incapacidade de nos organizar como, por um lado, como uma instituição do Estado, que é o STAI, Comissão Nacional de Eleições. Tem também a ver com a nossa incapacidade de nos organizar como instituições ou partidos políticos. O processo eleitoral não é apenas no dia em que nós vamos votar, não é? Começa muito antes. E muitas vezes nós, os partidos políticos, não temos a mínima ideia qual é a importância do primeiro dia deste processo. Se estamos a falar isso, nós estamos a falar apenas daqueles comandos que a Comissão Nacional de Eleições nos dá para que possamos cumprir como partidos políticos, o grupo de cidadãos, não sei, mas fundamentalmente que nós devemos nos preparar também como um partido político, não só naquele momento, também como um partido político. Ficar a saber que este é o meu ABC, como partido político, que quando termina uma eleição, isto tem que começar a ser preparado. Nós não temos feito isso, não temos feito. Do ponto de vista legal, por exemplo, a legislação moçambicana sobre esta matéria até é uma das melhores na região. E vou dizer até que, do ponto de vista de conflitos eleitorais também, há conflitos mais fortes na região e na África que aqueles que acontecem em Moçambique. Mas, se nós temos, por exemplo, só para ilustrar, temos mais de meia centena de partidos políticos no país e destes só quase 3 ou 5 participam nos processos eleitorais. Isso demonstra, de facto, quão é grave a nossa incapacidade ou a incapacidade dos partidos políticos de intervir diretamente nesses processos. A lei eleitoral diz efetivamente que o processo de votação, ainda que seja nacional, mas ele é ali na mesa onde você está, não é? E cria condições legais para que os partidos políticos se preparem para este ponto. Primeiro, temos os fiscais, os MMV, como se chama, por aí, que devem ser devidamente preparados, não só do ponto de vista de estarem lá, dizer que eu represento o partido X, Y e Z, mas eu estou aqui com uma responsabilidade de verificar se tudo o que está a acontecer conforme a lei, quer dizer que aí devo conhecer esta lei, não é? E a minha capacidade de intervir tempestivamente, não é? Quando houver alguma irregularidade. É? Nós temos situações de partidos políticos que colocam elementos que estão lá para fazer ver aquele que vem do partido fiscalizar na zona de que eu estou aqui sentado. Não é? Nem sabe como dirigir alguma denúncia, não sabe, porque não foi preparada, nem sabe o que tem que dizer, está aí até às vezes a pensar que estou aqui, depois tenho que cobrar, que eu preciso de algum pagamento. Colocam isso como um serviço, que é um serviço sim, mas deve ser pago. Não, de facto, a responsabilidade.
Temos partidos políticos que se lembram que devem preparar os seus homens para estarem a fiscalizar já no último minuto, às vezes sem nenhuma condição logística, inclusive. Portanto, essas são insuficiências todas. Este é um problema. Mas também é, como se diz às vezes, oportunidades fazem ladrão. Se de facto não está ninguém ali e eu também sou meio mal educado, posso começar a fazer das minhas aí, porque até quero fazer ver ao meu superior e que eu trabalhei um pouco mais do que você esperava. Essa situação existe. Então, eu penso que a grande medida que tem que se investir aqui no país é que, de facto, os partidos políticos tomem responsabilidade nesse processo e vejam isso com seriedade. E devem estar ali para verificar o que está a acontecer e atempadamente relatar. Não é aparecer no fim e dizer que isto não aconteceu e se lá no local edital foi colado e tudo mais, diz o que diz e não foi contrariado, como você diz que depois foi roubado. Então, penso que essa matéria temos que aperfeiçoar muito, mas devo de facto saudar que o nosso estágio, ainda que haja conflitos, mas estamos relativamente bem. Notem só que os conflitos que nós temos tido no país, eles surgem efetivamente... Eu já pedi muito tempo, já estamos mesmo fora da hora. Sim, mas era essa contribuição que queria dar. Sim. Bem, e a agradecer, portanto, estamos mesmo muito fora da hora, agradecer a presença de todos no programa e também aos telespectadores que nos tiveram nos acompanhar desde a primeira hora. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais tema para análise aqui no programa. Boa noite.